Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Geografia do terceiro bimestre, onde a gente vem trabalhando os espaços rurais e urbanos. Hoje vamos desenvolver um tema que está relacionado às paisagens rurais. Na primeira imagem que vocês têm aí, ela mostra 4 paisagens diferentes, tá? Vocês estão vendo uma paisagem que é voltada mais para a atividade agrícola, para a atividade do turismo, mas também relacionada à questão de moradia. Então, essas imagens aí, elas nos faz compreender que as paisagens rurais, elas são diferentes. As características naturais e as características construídas pelo homem no espaço rural, elas são características diferentes umas das outras. Dependendo do objetivo, do que você quer naquele espaço, é que aquele espaço vai ser transformado, tá? Então, os principais transformadores das paisagens rurais são as atividades econômicas desenvolvidas, né, pela ação humana. O ato de plantar, de criar animais e de extrair recursos da natureza, que são as atividades que estão diretamente ligadas ao espaço rural, dependendo da forma como elas são feitas, dependendo das técnicas, né, que o homem utiliza para que elas sejam desenvolvidas, a paisagem vai ser transformada com maior ou menor intensidade, tá? A outra imagem que vocês têm aí mostra que nós já vimos rapidinho, que nós vimos na aula passada, que foi a atividade da agricultura, né? Que é uma das atividades desenvolvidas na zona rural. Então, a agricultura ela pode ser feita de forma tradicional ou de forma moderna, como nós já vimos na aula passada. Hoje a gente vai trabalhar 2 outras atividades econômicas. Uma delas é a pecuária. A pecuária também ela é classificada como atividade moderna ou tradicional. Na pecuária moderna, em geral, a produtividade é alta, são usadas técnicas de inseminação artificial, uso de vacinas e outros medicamentos, acompanhamento de veterinários, preocupação com a alimentação animal e outros cuidados. Enquanto a pecuária tradicional, geralmente, a baixa produtividade, o controle de reprodução da saúde dos animais não é feito por técnicos de laboratórios, nem com excesso de medicamentos. Utiliza-se processos mais naturais, tá? Então, vocês perceberam aí algumas das principais características voltadas para uma das atividades econômicas desenvolvida no espaço rural, que é a pecuária. Então, a tradicional, o objetivo principal aí é também a questão da produção, né, do gado, né, e de outros elementos relacionados a isso, mas não tem uma grande preocupação de comércio, de produção em grande quantidade. Enquanto a pecuária moderna não, ela é mais voltada para o comércio, por isso tem que ter produção em alta quantidade, tá? Depois a gente está vendo aí as formas de extrativismo, né, que é a outra imagem que vocês têm. As paisagens com predomínio de elementos naturais, transformada pelo extrativismo, como a extração de recursos minerais, vegetais e animais, também são considerados espaços rurais. A extração de mineral, por exemplo, ela modifica o relevo, elimina a vegetação e escava o solo. Dependendo do tipo de extração que está sendo feita na zona rural, né, nós temos a transformação da paisagem que ela vai ser feita. Então, tanto a agricultura como a pecuária e também a atividade extrativa, ela pode ser feita de forma usando tecnologia muito avançada ou de forma simples, né, sem grandes tecnologias. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais o uso de elementos químicos, quanto mais o uso de máquinas, né, de técnicas, mais vai ocorrer a intervenção na natureza. Ok, crianças? Então, aí a gente trabalhou as 3 atividades econômicas que são utilizadas no espaço rural e que são as principais transformadoras da paisagem. Ok? Na próxima aula a gente vai estudar outros tópicos que estão relacionados ao espaço rural. Ok? Se cuidem. Tchau.